Ética no budismo, basicamente, tem duas definições muito simples que eu falo sempre para vocês. Uma delas é, se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente, ou seja, dome os impulsos que você tem. E a segunda é que tudo que você pensa, fala e faz jamais venha ter como resultado sofrimento a você ou a qualquer outra pessoa. Então, isso é basilar dentro do budismo como ética. Compaixão, como conceito, é nós aspirarmos que todos os seres se tornem livres do sofrimento, seja qual for o sofrimento. Mas a aspiração maior da compaixão é que todo e qualquer ser possa alcançar o estado búdico ou estado iluminado, porque daí ele vai estar totalmente livre da ignorância, sendo a ignorância a base de todo e qualquer sofrimento. E a base da ignorância é quando nós não percebemos a natureza dos fenômenos como absolutamente sem qualquer inerência, ou seja, todo e qualquer fenômeno que possa surgir, todo e qualquer fenômeno depende de causas e condições. Então, todos os fenômenos surgem e se dissolvem. No entanto, quando os fenômenos surgem, por nós ignorarmos que todo fenômeno é impermanente, e a natureza dessa impermanente é porque todo e qualquer fenômeno não tem uma natureza inerente. Então, por ignorar isso, por isso que a gente fala essa base de toda ignorância, nós desenvolvemos pelo fenômeno apego, aversão ou indiferença. Ou a ignorância gera o desejo, e o desejo quer que o fenômeno dure, o desejo quer que nós possamos estar todo o tempo usufruindo de prazeres, e todo e qualquer prazer é duradouro, é temporário. Então, todas as vezes que qualquer fonte de prazer, qualquer experiência cessa, nós ficamos profundamente irritados. Desenvolvemos raiva, e a raiva gera um outro desejo, e assim nós permanecemos dentro do ciclo samsárico. Essa é a simbologia, para quem já estudou a roda do Dharma, esta é a simbologia que existe no centro da roda do Dharma. Então, esse movimento que tem sua raiz na ignorância é que faz com que nós venhamos a desenvolver todos os estados de aflição, e esses estados de aflição são representados dentro da roda do Dharma como os 6 reinos. E isso surge porque quando nós nascemos e nós começamos a experienciar o mundo esse que nós nascemos como um corpo, com 5 sentidos, esse corpo experiencia o mundo, vai dando forma ao mundo, vai criando relações com esse mundo, vai desenvolvendo uma identidade. Essa identidade acaba por dar a sensação que existe um sujeito. Esse sujeito é o que observa o objeto como sendo a expressão de todo e qualquer fenômeno. E aí nós começamos a interagir com esses objetos, e essa interação vai alimentando, né, o nosso sensorial, e esse sensorial vai começando a buscar cada vez a repetição, a recorrência de determinadas experiências ou prazeres. E aí, nessa busca, ele, pela própria natureza do fenômeno, ele vai se dissolvendo, vai alternando, e essa alternância começa a criar em nós as emoções aflitivas, e daí nós começamos a ambicionar coisas e começamos a nos relacionar com todas essas experiências de maneira cada vez mais intensa. Esse intenso é uma maneira de expressar o apego, é uma maneira de expressar a aversão e é uma maneira de expressar a indiferença. E nessa sequência de coisas, de experiências, nós acabamos por aspirar que determinadas delas possam se repetir infinitamente. E isso, ficando gravado no nosso contínuo mental, acaba por
nos impulsionar de alguma maneira dentro do bardo, do estágio intermediário, e nos conduzir a ciclos infinitos de renascimento em diferentes situações. E se nós não nos liberarmos desse ciclo de renascimentos, que simboliza permanecer preso dentro do ciclo sansárico, nós sempre vamos ficar alternando entre um reino de experiência e outro. Então, o reino da experiência pode ser entendido tanto quanto a expressão das nossas emoções afetivas, também pode ser entendido como realmente, quando nós morremos, esse contínuo mental adentra o espaço intermediário e esses imprints mais fortes acabam por nos guiar dentro do espaço intermediário até um próximo renascimento, nós permanecemos dentro desse ciclo sansárico. Então, quando nós não damos atenção a esses dois grandes aspectos, que é a ética e a compaixão, o que acontece? Na nossa vida normal, desde de criança, adolescente, adulto, envelhecimento, se nós persistimos em ignorar a natureza dos fenômenos, nós simplesmente nos iludimos com todas as experiências que nós vamos tendo a cada dia, e isso faz com que nós venhamos, dependendo do aspecto kármico que nós trazemos ao longo desses sucessivos renascimentos, nós vamos perpetuando e vamos nos enveredando cada vez mais dentro desse ciclo, ou nós podemos ter méritos acumulados suficiente para que em um renascimento tão auspicioso como esse que nós temos hoje, nós possamos, de alguma maneira, querer investigar uma simples pergunta: por que eu quero ser feliz? A minha aspiração é ser feliz? E as minhas ações no mundo, as minhas escolhas, as minhas ações, as minhas relações com as pessoas e a minha relação comigo mesmo acaba sendo muito mais uma experiência de angústia, de aflição, de medos, de descontentamentos, de frustrações. E eu continuo buscando felicidade e eu continuo produzindo essas experiências que de alguma forma nós nomeamos como sofrimento. E não só nós percebemos que essa mesma coisa, esse mesmo ciclo ocorre com todos. Então, na verdade, todo e qualquer um de nós aspiramos por felicidade. O problema é que nós, nessa aspirar por felicidade, o que é normal, tranquilo para cada um de nós, o equívoco é onde nós depositamos a felicidade, a que eu atribuo felicidade. E aí, dentro dessa experiência sansárica, não há nessa experiência sansárica absolutamente nada sobre o qual nós possamos depositar a nossa felicidade, porque qualquer coisa, e todas as coisas são dependentes de sua originação, ou seja, de causas e condições para vir a surgir. Então, toda e qualquer coisa que nós venhamos a ter como uma experiência de felicidade, ela sempre será temporária, porque a natureza de todo e qualquer fenômeno é temporária. Mas a principal análise que nós temos que fazer é olhar a nós mesmos. Essa talvez seja a experiência mais lúcida para que a gente possa entender exatamente a relação ética e compaixão. Se hoje, a maior parte de vocês que estão assistindo essa palestra são todos adultos, então não é difícil cognitivamente entender, uma vez que todos temos inteligência e cognição, não é difícil entender a natureza transitória de todo e qualquer fenômeno. E o maior exemplo disso é o objeto do nosso maior apego, o nosso corpo. O corpo sempre será objeto do maior apego, porque o corpo significa a experiência da vida. Enquanto esse corpo está vivo, nós estamos experienciando a vida. Então, nós não queremos morrer, então nós temos apego a esse corpo, para que ele não morra.
Mas isso é uma guerra perdida, porque esse corpo tem começo, meio e fim, se assim dizer, né? Melhor dizer, ele tem nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Não há como mudar isso aqui. Então, todas as vezes que nós notamos que o nosso corpo está passando por transformações, ele está todos os dias, essa é a maior prova que a gente tem, é uma prova experiencial, não há como negar isso. Nós estamos tendo experiências do que nós chamamos da impermanência. Se nós lutarmos contra a impermanência, certamente que nós vamos ter uma grande carga emocional, uma profunda carga emocional, porque não há o que a gente possa fazer. Então, onde entra a compaixão nisso? A compaixão entra nisso da seguinte maneira. Só que ela entra com viés de autocompaixão, que não tem nada a ver com autopiedade, automisericórdia, nada a ver com isso. A autocompaixão significa, pegando emprestado a definição de Thupten-Jinpa, a autocompaixão é uma ação instintiva de nos aproximarmos de nós mesmos com profunda atenção, gentileza, carinho e acolhimento. Ou seja, olhar para si mesmo com profundo respeito, com profundo acolhimento, com profunda gentileza e perceber se há sofrimento em você quando você imagina que o seu corpo está envelhecendo. Hoje você tinha 15, daqui a pouco você tem 18, você chega nos 21, você vai chegar nos 30, você vai chegar nos 40, 50, 60. Então, todo e qualquer momento que nós percamos o regozijo de estarmos vivos, saudáveis, funcionais, porque nós estamos envelhecendo, ou seja, nós perdemos o regozijo porque nós estamos envelhecendo, nosso corpo começa a ficar flácido, as rugas aparecem, certos aplicativos começam a falhar, alguns param, a nossa vitalidade começa a cessar, as dores começam a acontecer, mas você está vivo, está lúcido, está usufruindo da companhia dos seus familiares, dos seus amigos, mas acima de tudo a companhia de si próprio. Então a autocompaixão é o sentido de você ter por si mesmo, né, um profundo autorrespeito, um profundo acolhimento. E acima de tudo, nutrir felicidade por você estar vivo, saudável. Lembra que saúde não é ausência de doença, mas é poder usufruir, poder ter um corpo funcional e assim por diante, poder ser útil, né, a você e outros, ou seja, várias maneiras como nós podemos olhar isso. Mas, acima de tudo, eu queria falar sobre essa autocompaixão, no sentido que, se nós olharmos para nós todos os dias através desse viés de autocompaixão, nós vamos fazendo todas as pequenas correções que nós devemos fazer sobre a percepção que nós temos sobre nós mesmos e a maneira como nós estamos inseridos no universo que estamos, como estamos nutrindo as relações com os outros, como esse nutrir a relação que você tem com outras pessoas retroalimenta e sustenta seu sentido de felicidade, o seu sentido de servir. Sêneca, há uma fala de Sêneca que diz: viver é ser útil a alguém. Quando nós percebemos que nós não somos úteis a ninguém, nossa vida se torna vazia. Se nós vivemos para alimentar o nosso self-pleasure, ou seja, o nosso auto-prazer, nós somos pessoas solitárias. Então, se nós não incluímos outros na nossa perspectiva de felicidade, se nós não incluímos outros como um sentido de dar prioridade, porque Shantideva diz que a verdadeira felicidade que nós podemos viver é quando nós provemos felicidade a outros.
E quando nós nos contentamos de ver os outros felizes, aí nós experienciamos a felicidade genuína. Mas quando nós buscamos nossa própria experiência de felicidade, nossa própria experiência de prazer, e aí entra a ética, uma primeira pincelada na ética. Quando nós buscamos a experiência de felicidade e de prazer em detrimento da experiência de felicidade e prazer do outro, nós estamos nos tornando pessoas extremamente solitárias. Pessoas que vamos cultivar muito sofrimento. Porque no final do dia, nós sempre vamos estar sozinhos. Não vai haver ninguém próximo de nós. Vai haver as pessoas que vão nos nutrir de prazer, mas não vai haver as pessoas que vão nos nutrir daquilo que verdadeiramente, geneticamente nós precisamos. Que essa é a natureza humana, nós somos seres sociais. Então, o que nutre a nossa existência é carinho e afeto. E é tão forte essa dependência, positiva no caso, das relações de ternura e afeto, porque é essa relação tão parte da nossa existência é que faz com que nós tenhamos, pelos nossos pais, incomensurável gratidão e apreço. Porque eles foram a primeira fonte que nutriram em nós carinho, ternura, afeto. Porque eles tinham o mais completo interesse por a nossa felicidade. E esse interesse era a expressão da compaixão dele para conosco. Ou seja, tentar nos proteger, tentar nos guiar, tentar nos educar, de maneira que a nossa experiência de sofrimento fosse a mínima possível. Então, essa é a primeira experiência de compaixão que nós tivemos no mundo. Foi a compaixão daqueles que cuidaram de nós. Né? A maior parte de nós, pai e mãe, mas nem todos, né, tiveram esse caminho. Mas certamente que nós podemos ter referências de pessoas que verdadeiramente cuidaram de nós, zelaram por nós, demonstraram esse senso de compaixão por nós. Bom, tendo essas duas coisas em vista, dentro disso que a gente está compartilhando, a gente começa a entender, por exemplo, aqueles de vocês que estudaram meditação e estudaram Vipassana, por exemplo, sabem que a base de Vipassana é sabedoria, é shamatha e é ética. E por que isso? Shamatha é a técnica da meditação analítica. Vipassana é a técnica de meditação analítica. A meditação do insight, da sabedoria cognitiva. E Vipassana, ela pode ir se utilizando até que nós entendemos que a natureza de todos os fenômenos é vazio. E sempre que nós deixamos de ter qualquer nível de apego, aversão e indiferença pelo qualquer fenômeno, automaticamente essa experiência de sofrimento vai se dissolvendo, porque se dissolve, se dilui as experiências das emoções aflitivas. Então, quando nós estudamos Vipassana, ali está esses três grandes vetores de Vipassana: sabedoria, meditação em shamatha, que é a calma mental, e ética. Muito bem. Então, se nós pegarmos esses três eixos de Vipassana e agora trouxermos isso para dentro da visão de compaixão, o que nós temos? O que nós vamos encontrar aí? Né? Primeira coisa é shamatha. Para que nós possamos desenvolver a plenitude da meditação em calma mental, essa é a definição de shamatha, mas também nós podemos olhar essa definição e ir sutilizando ela, para que eu possa ter calma mental, que eu possa ter essa lucidez, essa serenidade. Nós precisamos primeiro
aliviar toda e qualquer fonte de tensão em nós. Então, por isso que todas as meditações de shamatha começam com relaxamento. Do relaxamento, nós passamos para a atenção e nutrir a atenção no momento presente. E nutrir a atenção no momento presente, nós vamos nos afastando daquele hábito de a perseguição dos pensamentos. E trazemos a nossa atenção, por exemplo, a nossa respiração. E aí nós vamos entendendo a natureza dos pensamentos como algo temporal, algo transitório. Disso nós aprendemos a valorizar e a entender o quão importante é desenvolver a atenção unifocada. E aí a gente acaba entendendo que a necessidade de desenvolver a atenção unifocada é porque aquilo que nós vivemos, aquilo que nós reagimos, é para onde a nossa atenção está olhando. E quando nós desenvolvemos a habilidade de sustentar a visão, ou seja, a concentração e o foco, né, em uma única coisa, nós aí vemos, através da visão penetrante, nós aí vemos que a natureza de todo e qualquer fenômeno é vazia. Ao chegar nesse lugar, então, nós estamos aptos a adentrar a Vipassana. Mas só o fato de olhar para isso, né, para que eu entre nessa estabilidade mental, suponha que você tem uma vida não ética. Suponha que você tem uma grande sequência de ações de corpo e fala e mente que promovam vários níveis de sofrimento a outras pessoas e a você mesmo. O que acontece é que, ao lembrar disso, o seu corpo treme, porque você estava relaxado, totalmente solto, e quando isso vem, trepida, treme, porque você naturalmente percebe a dor do outro, a sua dor, como resultante de uma ação não ética. Porque a ação não ética é promotora de sofrimento a todo e qualquer ser. Então, nesse momento, você sente, você vislumbra, né, o quão danoso é as ações antiéticas. Porque ela desestabiliza todo e qualquer equilíbrio. Então, não há como você sustentar mindfulness se você não tiver uma postura ética no mundo. Porque todas as vezes que você lembrar de alguma ação, do pensar, falar e agir, que tenha tido como consequência o sofrimento de outro, você treme, você perde o foco, você perde a concentração. E aí, todo o resto vai acontecer. Então, todo o resto que eu falo é todo o sofrimento. E a sustentação desse sofrimento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder promover grandes mudanças internas baseadas no eixo ética-compaixão, é a primeira coisa você olhar diretamente para as suas ações no mundo e corrigir. Mas aí existe um outro aspecto, que é um outro aspecto, mas a sequência desse que nós estamos falando, é quando nós, nesse momento, entendemos que essas ações que promovem esse desequilíbrio interior, essa desarmonia, vamos dizer assim, interior, é porque aí você entende que todos os seus apegos e aversões e diferenças são porque você reifica a experiência com o fenômeno. Você dá ao fenômeno, você empodera o fenômeno a controlar a sua vida. Todas as vezes que nós temos apegos a pessoas ou às coisas, nós estamos empoderando essas pessoas e essas coisas a dominarem a nossa vida. É como se fala, eu não consigo viver sem isso. Então você empoderou esta pessoa, ou esta coisa, ou essa experiência sobre a sua vida, ao ponto de dizer, eu não consigo viver sem isso.
Mas isso, se você olhar diretamente, nunca existiu. Esse passou a existir quando causas e condições colocaram essa coisa na sua frente. E você estabeleceu com essa coisa uma tensa relação sujeito-objeto, onde, de alguma maneira, esse objeto saciava alguma ilusão de prazer em você, seja prazer sensorial, seja prazer ilusório. Okay? O prazer não é sensorial, não é só sensorial. Nós temos prazeres ilusórios, quando a gente fica imaginando em coisas. Aí você tem fixações. E essas fixações acabam por dominar e contaminar toda a visão de mundo que você tem. Então, a partir disso, é que você acaba desenvolvendo tantas relações de tristeza, de raiva e assim por diante. Então, na verdade, se nós verdadeiramente queremos entender essa relação ética e compaixão, o primeiro eixo é nós entendermos as nossas relações nessa ilusão sujeito-objeto. Então, a primeira coisa é entender que esse sujeito e esse objeto eles não possuem qualquer existência inerente. Nós temos que promover, facilitar, entender, esse é o caminho da iluminação, a nos liberar dessa visão ignorante, que dá aos objetos e às coisas uma existência inerente. Então, sustentando essa linha de pensamento, ela é totalmente contemplativa. Tudo isso que eu estou narrando para vocês é uma experiência contemplativa. Porque você tem que adentrar essa experiência contemplativa e vivê-la, experienciá-la. É isso que o Buda fala. Não acredite em nada que eu estou dizendo. Investigue, experiencie, para que você possa realmente viver isso. Não há outra maneira de ser. Porque você pode atender muitos ensinamentos, ouvir ensinamentos dos mestres mais renomados, mas se você não trouxer isso no campo da sua experiência, isso não vai ter nenhum benefício a você, a nenhum de nós. Então, esse caminho que eu acabei de trilhar, que eu acabei de compartilhar com vocês, é o caminho pelo qual eu não preciso que ninguém diga nada para mim. O Buda disse isso, claro, muitas vezes. Não acredite em nada que eu estou dizendo. Nada. Tendo você escutado os ensinamentos, se você quiser, traga isso à luz da sua experiência. Experiencie, viva isso. E a partir do momento que você passar a experienciar isso, aí você chega à sua própria conclusão. E se é bom para você, você adota. Se não é bom para você, abandone. Ninguém é obrigado a ficar fazendo coisas que para a sua vida não tem sentido. Mas, aí vem a grande pergunta. Eu acabei de dizer, não sustente na sua vida nada que não tenha sentido. Ótimo. Sofrimento tem sentido? Não, não tem. Então, você deve investigar qual a causa e condição que te dá levando a sofrimento. Você é a única pessoa que pode fazer isso. Ninguém pode nomear seu sofrimento. Ninguém pode mensurar seu sofrimento. Só você. Nenhum de nós deve tentar mensurar o sofrimento de alguém e achar que o seu sofrimento é maior que o do outro é menor que o seu. Eu mencionei que antes de nós praticarmos compaixão com outras pessoas, nós devemos praticar compaixão para com nós mesmos.
quando nós praticamos autocompaixão, nós entendemos a dificuldade que nós temos, todos e cada um de nós, sem exceção. Sem exceção. Lembrar a caminhada do Buda, o próprio Buda, né? Dentro do caminho como uma seta. Então, ninguém, a não ser nós mesmos, cada um de nós, pode olhar para si mesmo, nesse exato momento da sua vida, no aqui e no agora, onde vocês estão, e olhar. Então, a primeira prática é a prática de autocompaixão. É esse olhar acolhedor em relação a você mesmo. Tem uma profunda autoestima para você. Tem um profundo afeto, carinho, ternura para com você mesmo. E aí, se você tem essa aspiração por felicidade, você é a única pessoa que pode identificar o que está impedindo você de ser feliz. Ninguém pode dizer isso para você. Ninguém. Só você pode. Então, a partir do momento que você tem a aspiração por felicidade, vocês jovens, que têm aspiração e sonhos, coisa mais linda, é o sonho de um jovem. Alinha seu sonho. Olha para o seu sonho e observa as suas ações todos os dias. Se as suas ações do pensar, falar e agir está indo na direção do seu sonho, você vai ter um sentimento interior de felicidade, de contentamento. Mas quando você olha para o seu sonho, aquilo que você tanto quer, e vê que as suas ações do pensar, falar e agir estão seguindo caminhos paralelos, está distanciando você do seu sonho, a única pessoa que pode mudar isso é você. Você pode ter outras pessoas tentando ajudar você, seus pais, seus amigos, seus irmãos, enfim. Mas se você não quiser, você mesmo, por sua própria vontade, não quiser, não adianta os outros quererem por você. Isso não funciona. Por isso que é tão simples. Na verdade, é mais simples do que a gente pensa. Ética significa esse olhar para você mesmo. Olha para você mesmo. Lembra as ações que você tem todos os dias e observa se cada uma das suas ações traz para você mesmo, como resultado, uma experiência de contentamento, uma experiência de serenidade, de lucidez. Não há emoções aflitivas, não há ansiedade, não há angústia, não há medo. Se você, tudo que você pensa, fala e faz durante o dia, oferece a você essa experiência de serenidade e lucidez, livre de angústia, de ansiedade, de medos, de insegurança, de incertezas, então as suas ações são éticas. Simplesmente isso. Agora, se você, ao observar as suas próprias ações, a maneira como você vive o dia a dia, você percebe que o tempo todo você está com medo, você está tenso, você está ansioso, você está angustiado, você está insatisfeito. Então, você tem que... Aí que vem a autocompaixão em termos de conceito. Gentilmente se aproximar de você mesmo. Olhar para você com gentileza, mas com uma profunda responsabilidade por você mesmo. E olhar essa ou essa ação. Uau, eu venho agindo, pensando e falando desse jeito há tanto tempo. Agora eu estou percebendo que por quanto eu continuar falando desse jeito, agindo desse jeito, fazendo isso, fazendo aquilo, posso ter algum nível de prazer. Mas quando eu olho para o meu sonho maior, como ser humano, eu vejo que eu estou perdendo tempo. Eu não estou chegando em lugar nenhum. Eu tenho prazeres, sensações de prazer muito curtas, muito temporárias, é assim, instantânea, mas que não se prolonga. E isso que me gera tensão, angústia, ansiedade. Ter sonhos
sem pé nem cabeça, como a gente fala, né? Ter sonhos, a gente chama no budismo, a gente não fala sem pé sem cabeça. A gente fala assim, sonhos de ingênuos. Sonhos de ingênuos é quando você tem sonhos, mas você não faz absolutamente nada para realizar seu sonho. Então é um sonho ingênuo. Porque ele nunca vai acontecer. Porque a única pessoa que possibilita os nossos sonhos de se realizar somos nós mesmos. Os nossos sonhos sempre serão consequência do que você pensa, do que você fala, do que você faz. Agora, o legal dessa história toda, quando a gente pensa em compaixão e ética, é que todas as vezes que você perceber que você tem alguma ação contrária, que está levando você para o sentido oposto daquilo que você verdadeiramente quer, você não depende de ninguém para mudar. Depende unicamente de você. Aí, quando você coloca isso dentro de uma jornada, né, de uma caminhada, onde essa visão ética e compassiva vai se estabelecendo, naturalmente vai surgindo pessoas que vão, de alguma maneira, contribuir com isso. E por que isso acontece? Porque você colocou claro para você mesmo o que você quer. Quando uma pessoa não sabe o que quer, ninguém vai saber o que fazer para ajudar ela. Agora, quando uma pessoa sabe o que quer, se torna visível para outros. O sorriso dela, a fala dela, as ações dela, a maneira como ela compartilha os sonhos dela, o que ela quer fazer, o que ela quer ser, o que ela quer construir. Quando a gente escuta ela falando, a gente percebe que há uma honestidade, há uma sinceridade, há uma verdade, há uma verdadeira intenção. E quando nós percebemos as pessoas unir-se com esse vigor, com essa luz, com esse brilho, as pessoas se sentem motivadas, elas não precisam nem ser solicitadas, você não precisa pedir ajuda, não. As pessoas vendo você, elas se sentem motivadas e felizes em poder participar da sua jornada com você. Aí volta a Shantideva, o grande filósofo, que diz: se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Ajude o outro a ser feliz. Porque daí quando você vê ele feliz, você transborda de felicidade, porque você está vendo. Então a felicidade do outro é a sua felicidade é a felicidade do outro. Simples isso. Da mesma maneira, nós somos contagiados pela dor do outro. Nós somos contagiados pela necessidade do outro. Nós somos contagiados quando o outro está triste. É natural isso. Porque nós somos seres humanos, nós somos interdependentes um do outro. Nós, hoje, infelizmente, a sociedade parece que tenta arduamente negar que há sofrimento no mundo. E aí você vai nos Instagram, nos Facebook da vida, nos... Como é que é aquela outra ferramenta que você esquece? No WhatsApp tem um. Stories. Stories? Status, stories, sei lá. Ou seja, as pessoas usam essas ferramentas o tempo todo para dizer que estão felizes. E aí, quando você está mais próximo da pessoa e vê ela postando esse tipo de coisa, você vê que ela está extremamente infeliz. Por que ela está postando isso? Postando que está feliz quando ela está carente, ela está precisando de ajuda, ninguém vai se aproximar dela, porque está vendo que ela está feliz. Ela está postando lá que está feliz. Então, ela não demanda a compaixão dos outros. Agora, eu peguei pesado. Porque ninguém quer ser objeto da compaixão do outro. Parece que é ser menos, né? Incrível isso. O ser humano faz coisas incríveis. Ele não quer nunca dizer que ele está precisando de ajuda. Ele acha que ser objeto da compaixão do outro é vergonha. Ele não entende
que ser objeto da compaixão de alguém é porque esse alguém quer a sua felicidade, aspira pela sua felicidade, vai ser muito feliz em te ajudar. A pessoa vai ser feliz em te ajudar. Acolha a compaixão do outro. Acolha a ajuda do outro, ao invés de negá-la. O século XXI, o século que nós estamos, é o século da depressão. Pela Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas depressivas hoje, nesse século, vai superar qualquer outra doença. E o que é depressão? Senão um sentimento de vazio, de frustração, de não objetivo, de não sonho, de não possibilidades. Isso é depressão. Quando você olha um lado para o outro e você não consegue ver interesse em nada. Você olha para as flores, você não vê o brilho das flores. Você olha para os animais, você não vê a alegria dos animais. Você escuta os pássaros, você parece que aquilo é um ruído. Então as pessoas têm muito medo de pedir ajuda. Ela não sabe quantas pessoas ela vai fazer feliz por oferecer a ela essa oportunidade de ajudar. Porque existe uma coisa dentro do budismo que é muito forte, que é o entendimento do que é comum à humanidade. O que é comum à humanidade. Então, muitos de nós sofrem muito porque acham que o sofrimento só acontece com você. Você acha que ter dúvida só acontece com você. Você acha que perder o emprego só acontece com você. Você acha que ter carência afetiva, amor, ternura, só acontece com você. Então, enquanto você pensar que essas coisas só acontecem com você, você não acolhe, você não compartilha. Primeiro, que você não compartilha a sua necessidade. Segundo, que quando aparece alguma pessoa para te ajudar, você sempre nega. Imagina, eu estou super bem, imagina, eu estou dando essa impressão, estou. Imagina, você está enganada, querido, estou ótima. Olha meu Facebook. Né? Então, de novo, o tema da aula é ética e compaixão. Na verdade, vocês estão começando a entender que não dá para separar essas duas coisas. Porque se eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser um jovem realizado, né? Daí você florindo, sorrindo, né? Na sua carreira hoje. Eu fico feliz de ver isso. Porque tem esforço envolvido nisso. Tem renúncias envolvidas nisso. Para a gente dar conta dos nossos sonhos, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Para abrir espaço, para a gente poder fazer as outras. Renúncia não é aversão. Renúncia é abrir espaço para que eu possa dar conta de tudo que eu tenho que estudar, né, dos concursos que eu tenho que fazer, do exame que eu tenho que fazer, dos treinamentos que eu tenho que fazer, não é assim? Então, e lá na frente tudo isso vai se reencontrar de novo. Porque agora você terminou o seu curso, terminou a sua faculdade, terminou, enfim, e agora você está novamente liberado para ir de encontro àquelas coisas que você deixou ali um pouquinho para que as outras pudessem acontecer. Então, criar esse equilíbrio entre todas essas coisas é uma jornada de vida. O tempo todo a gente vai tendo que fazer isso. Né? Por exemplo, quando a gente é pai, a gente renuncia um monte de prioridades sobre si, porque agora você quer ver seu filho feliz. Então agora a sua felicidade é ver seu filho feliz. Então, naturalmente você renuncia a futebol, renuncia a cerveja, renuncia um monte de coisa, né, em horas, para que você tenha mais horas para estar com seu filho, participar da educação dele e assim por diante. A gente está na faculdade. Para entrar na faculdade tem que renunciar um monte de coisa para a gente poder estudar para o vestibular. Aí a gente está na faculdade. Agora a gente está com os amigos, estou na faculdade. E aí eu vou ter que renunciar algumas outras coisas para que eu tenha horas para estudar aquilo que eu escolhi. E assim vai.
em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação, isso está acontecendo. Isso, na verdade, que eu estou narrando é autocompaixão. Quando você faz as pazes com aqueles sentimentos que vai acontecendo, né? Ai, vou ter que parar isso, daquilo. Você vai fazendo as pazes com isso, porque você direciona seu sonho. Então, autocompaixão não é só quando você está em experiências de dor. Autocompaixão é quando você traz para você um profundo autocuidado e um autorrespeito. Porque autorrespeito significa ações no mundo que não te ponha ou exponha a experiência de sofrimento. Isso é autocuidado. E autocuidado é a maneira nossa, ocidentais, de falar autocompaixão. Porque no Ocidente, falar autocompaixão tem um certo peso. Ou autopiedade. Não é. Autocompaixão significa autocuidado. Você dar a você mesmo atenção. Né? Carinho, atenção, prioridade. Dar a você prioridade. Dar a você prioridade é alinhar o seu sonho, alinhar o seu propósito, o que você quer para você. E abrir espaço para que você possa fazer isso. Então, agora, o fazer isso, né? Eu me lembro, quando eu, muitos anos atrás, eu me aproximei do budismo, eu era empresário ainda, né, no agronegócio, e muito bem estabelecido. E eu conheci meu primeiro professor, eu fui lá arrogante, né, eu era rico, então arrogante. Era jovem, rico, pior ainda, mais arrogante ainda, metido que só. E queria ser budista, queria ser monge. Aquelas duas figurinhas não casavam. A minha ação, a minha atitude, com a minha aspiração de ser monge. Aquelas duas coisas não casavam. Obviamente, hoje, quando eu lembro disso, eu encontro meu primeiro professor, que já estava bem velhinho, eu falo, nossa, o senhor foi incomensuravelmente compassivo. Quando eu lembro. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu disse para ele era: tem algum problema ser rico e ser budista? A resposta dele foi tão prática, foi: desde que o seu dinheiro seja ético. Foi simples. E eu não entendi o que ele quis dizer isso na época. Desde que o seu dinheiro seja ético. Lógico que eu não roubei ninguém, né? Respondi assim para ele. Mas eu não entendi a dimensão que essa palavra ética tinha naquela palavra, naquela sentença, naquele momento. Né? Quando você sutiliza, traz assim, a essência do que ele quis dizer, desde que o seu dinheiro seja ético, não era só ético com os outros, era ético comigo mesmo. Porque há muitos de nós que somos éticos com outros, mas não somos éticos com nossos sonhos. Demorou décadas para eu entender isso. A ferramenta que me possibilitou ter esse entendimento foi a autocompaixão. E isso se tornou muito claro, assim, para mim, no CBCT. Quando eu fiz o treinamento da compaixão, me tornei, né, instrutor do protocolo do treinamento da compaixão na abordagem cognitiva. E hoje, quando eu penso do privilégio e a gratidão que eu tenho por todos os pacientes que eu já tive a oportunidade de cuidar no hospital, é que eu fui entender o que essa palavra ética, na verdade, associada à compaixão e principalmente associada à autocompaixão, na verdade, é. Quando nós boicotamos os nossos sonhos, nós não estamos sendo éticos com nós mesmos. Quando nós boicotamos as nossas qualidades humanas, nós não somos éticos com nós mesmos. Isso tem uma profundidade, assim mesmo falando, é muito teórico, né? É muito conceitual.
para que você venha realmente entender isso, você tem que mergulhar profundamente em você mesmo. Profundamente. Aí você vai sutilizando, porque é desde a coisa mais grotesca, que é ética, até a coisa mais sutil do coração, que é ética. Na perspectiva da autocompaixão. É não boicotar a essência humana. Há certas coisas que são inafaláveis. Desculpa. Muito da meditação é infalável. Porque você tenta, quando você fala, você tenta tornar a sua experiência um objeto para que você possa mostrar ao outro. Não é assim? Quando a gente está falando, a gente quer transformar a nossa experiência num objeto para que eu possa mostrar para o outro. É impossível. Esse nível de conversa que a gente está tendo nesse momento aqui é impossível. Não há como transformar uma experiência assim em um objeto para que eu possa mostrar. E mesmo porque não adiantaria. Sabe por quê? Pela velha teoria do karma. Todo mundo pode estar olhando para esse copo aqui. O órgão da visão está vendo esse copo, ele está sensibilizado por essa forma, ele reconhece como copo. A consciência já está vendo em uma outra dimensão. E o karma que está transpassando esse momento vai fazer esse copo ser feio, ser bonito, ser isso, ser aquilo, né? Então, apesar de todos nós estarmos olhando para o mesmo objeto, nós não estamos vendo o mesmo objeto, não estamos sendo sensibilizados da mesma maneira. Então, por mais que eu tente me esforçar e usar 300 palavras para falar uma coisa, não é alcançável. Porque essa sutileza que eu tento me referir, ela é, na verdade, a expressão do meu karma, que foi purificado para que eu pudesse olhar isso desta maneira. Todos vocês terão essa experiência se quiserem, mas se fosse possível desenhar a experiência e colocá-las, seriam coisas diferentes. Mas na essência, quando a gente desce na essência, que é da mente primordial, aí é uma outra história. Né? É uma outra história. Mas enquanto a gente navegar na mente relativa, sempre vai haver diferenças. Mas na mente primordial, não. Então, voltando. Quando nós pensamos na relação ética, compaixão, nós temos que vir de longe e vir sutilizando isso, sutilizando isso, sutilizando isso, sutilizando isso, sutilizando isso. Até que seja Mahamudra. Até que seja onde sujeito, objeto e essa experiência já não seja mais perceptível. Essa é a essência de Mahamudra. E aí, quando isso se sutiliza nessa essência, permanecer nessa experiência. Para que essa experiência, como ela é sutil, ela é Mahamudra, ela não se descreve, a gente não descreve, a gente não dá como. É simplesmente a experiência. Mas quando você permanece na experiência, todo o seu ser registra isso. E aí, a partir disso, você olha para os fenômenos já a partir dessa experiência. E não é comparar uma coisa com a visão da experiência. Não existe mais essa comparação. É simplesmente o que a gente fala é. E a partir dali, é. Então, se nós naturalmente, verdadeiramente queremos, né, compreender um pouco mais profundamente essa relação, né, como se constrói essa experiência, né, como se, na verdade, acho que a palavra mais correta de usar é o que é necessário para que eu venha me permitir ter essa experiência. Né? Acho que essa é a coisa mais forte.
o que é necessário para que eu venha me permitir ter essa experiência. Uma linguagem mais grotesca era: a que eu tenho de renunciar para que eu viva essa experiência? E essa é uma pergunta que só você pode responder. Ninguém pode responder para você. Esse é um nível também bastante interessante. Eu já mencionei um pouco isso aqui, minutos atrás. Essa relação entre ética e compaixão não é uma coisa que alguém vai lhe dizer. É uma coisa cuja vontade de querer viver essa experiência deve estar ancorada em você. Não porque alguém falou para você fazer. Não vai funcionar. Na sua experiência de vida, talvez chegue um momento em que você vai colocar, inclusive, com as suas próprias palavras, isso que eu estou dizendo. Né? Mas a busca vai ser no mesmo sentido, na mesma direção. Onde você vai se utilizar isso. Por isso que eu acredito muito, aqueles de vocês que estão próximos de mim há algum tempo, sabem o quanto eu admiro, gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de compartilhar com vocês sobre a autocompaixão. Porque só quando nós adentramos realmente a prática de autocompaixão é que vai florescer em nós o verdadeiro potencial de ser um ser compassivo como Terenzik no mundo. Isso só vai ser possível quando nós, nas entranhas, a gente entende, né, que não é possível comparar sofrimentos. Não é possível colocar escalas de sofrimento. Porque quando a gente coloca escalas de sofrimento, a gente acha que uns merecem, outros não. Mas é porque a gente não sabe o que aquele sofrimento é para aquela pessoa. Eu estou fazendo uma comparação do que ele é para mim. Ah, se passar isso, já passei por isso, não era tão mal assim. Porque a gente não sabe a dimensão kármica, que é o que verdadeiramente conecta com a experiência da dor, do sofrimento. Ela é única. Karma é que nem impressão digital. Cada um tem o seu. Então, não há como mensurar isso. Então, para que eu saia, para que eu abandone essa ideia de querer colocar uma escala de sofrimento, quem sofre menos, quem sofre mais, eu tenho que entender o que é o sofrimento em mim. Aí eu vou entender isso. E aí, geralmente, quem verdadeiramente medita em autocompaixão, ele jamais dirá a famosa frase, né? Para com essa frescura que isso não é nada. Você fala isso a partir da sua percepção. De novo, nunca tente entender a dimensão da dor do outro. Então, assim como compaixão não é tirar alguém de sofrimento, assim como empatia não é dizer eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sei. É muito simples. Se você nunca teve uma cólica de vesícula ou de rim e está na sua frente uma pessoa no meio de uma cólica de rim ou de vesícula, como é que você vai dizer eu sei o que você está passando? Eu penso que até tem uns par de médicos aqui na telinha escutando essa palestra hoje. Eu acho que até para o médico, mesmo ele sabendo toda a configuração fisiológica, orgânica que constitui aquela dor, ele não está sentindo aquela dor. Ele não sabe o que aquela dor está remetendo à consciência dessa pessoa. As lembranças kármicas, as memórias que viajam e que estão presentes naquela dor. Então, mesmo que eu saiba como essa dor é construída, teoricamente, falando tecnicamente do corpo humano, mas a dimensão da dor é única. Totalmente única. E por isso que ela deve ser acolhida e respeitada.
E isso a gente aprende em autocompaixão. Que a dor sua deve ser acolhida. Quando você só realmente vive essa autocompaixão, é quando você acolhe a sua dor e fala, realmente. Né? Como a gente fala na antroposofia. Cheguei no fundo do poço. Daqui não tem mais para onde fugir. Agora, ou eu olho para o meu sofrimento e reconheço ele, e aí vou ter a curiosidade de saber como é que eu vim parar no fundo do poço, porque eu vim parar no fundo do poço. Ninguém me jogou aqui. Foi uma escolha minha vir para o fundo do poço. Então, agora, como é que eu saio desse poço? Aí a empatia vai dizer, vai colocar várias pessoas do seu lado, vai dizer, olha, eu não sei como você vai sair daí, mas eu desci aqui junto com você e vou subir junto com você. Agora, eu não sei o que colocou você aqui. Então, eu me aproximo de uma pessoa, como um amigo, né? Estou aqui ao seu lado. No que eu puder lhe ajudar, por favor, me diga. Um dos erros nossos é nós dizemos à pessoa, eu sei o que você precisa. Não sabe. O médico sabe o que o paciente precisa para dor disso ou daquilo, né? Ele sabe. Mas aí eu chamo Hipócrates para conversa quando diz, antes de oferecer a cura a alguém, pergunta a ela se ela está disponível a renunciar a todas as causas do seu adoecimento. Trocando em outras palavras, para ornar melhor com essa conversa. Se ele dizer assim, antes de oferecer a cura a alguém, pergunta a ela se ela está disponível a renunciar a todas as suas ações do pensar, falar e agir, cujo resultado está se expressando nesta enfermidade. Isso é muito importante. Né? Porque mesmo na relação médico-paciente, eu imagino que quando o paciente não quer se cuidar, não quer reconhecer o que levou a adoecer, você pode dar trocentos remédios para ele, ele vai melhorar, mas rapidamente ele vai rescindir para o mesmo lugar. Porque a causa não foi curada. A causa é a percepção que cada um de nós temos sobre a nossa própria vida. E a percepção está norteada pelo karma. Então, entende que é muita coisa que nós temos que nos tornar conscientes e temos a garra, a coragem de assumir para então resolver. Então, a primeira coisa que tem que assumir, sim, estou em sofrimento. Sim, estou em sofrimento por causa disso, disso, disso. Quando você falar disso, se a pessoa está sendo honesta, ela não vai dizer por causa que o Lau fez isso, porque ele fez aquilo, porque aquele fez aquilo. Não. Porque não vai resolver. Só vai curar quando dizer as minhas ilusões me direcionaram para isso. As minhas ilusões. Eu esperei que fulano fizesse isso, eu quis que o outro fizesse aquilo, eu demandei que o outro fizesse tal coisa. Mas eu não perguntei se eles queriam fazer aquilo ou não. Então, é muito forte essa fala de Hipócrates, né? Antes de oferecer a cura a alguém, pergunta a ela se ela está a fim de renunciar a tudo que a fez doer. Então, agora traz a pergunta. Você quer ser feliz? Quer. Você está afim, você tem coragem de renunciar a todos os seus hábitos, seus vícios, suas visões de mundo e assim por diante, seus egos? Você renunciaria a tudo isso? Aos seus apegos? Aos seus prazeres, inclusive? Para que você se libere para ser feliz. Isso é autocompaixão. Porque autocompaixão, a gente pergunta. Em meditação, eu pergunto a mim mesmo. A minha aspiração é ser feliz. Nesse momento, algo que eu percebo como inquietação, que está impedindo a mim mesmo de ser feliz, mas eu estou perguntando para mim. E aí eu vou responder. E se essas respostas forem legítimas, se não forem delusórias, deludir a mente a produzir respostas falsas, mas se ela for legítima, mágica, você sai daquele lugar. Mas certamente que vai demandar mudanças.
escolhas novas, renúncia de coisas velhas. Senão, não será possível. Essa é a beleza do budismo. A beleza da filosofia budista é a sua clareza, a sua exatidão. Não deixa gray area no meio da história. Então, a relação ética-compaixão é exatamente essa visão, essa lucidez de eu olhar para as minhas ações, olhar para o meu sonho e tentar conciliar isso. E que no conciliar isso, as ações do corpo fala de mente que surgem, eu percebo que elas não são só boas para mim, mas eu vejo que ela irradia e que ela vai contaminando outros também. E aí eu tenho várias pessoas para eu olhar e ver o espelho da minha felicidade. Quando a gente está feliz, a gente vê a felicidade no outro. Quando a gente está com raiva, o outro é meu inimigo. Sem razão nenhuma. Mas é que eu estou com raiva, alguém tem que ser meu inimigo. Quando eu estou feliz, eu não tenho inimigos. Simples. Muito bem. São 10 para as 9. Então a gente vai parar aqui e aí abre aí 10 minutos para vocês perguntarem, né? Diretamente a mim. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber falar, não sei. Mas fica aberto aí a possibilidade de vocês perguntarem. Tanto o pessoal presente como o pessoal virtual. Né? Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade. Lembra que para perguntar, eu peço que, por favor, abram seus microfones, abram suas câmeras, para que eu possa ouvir a pergunta de vocês e ver também quem está perguntando, né? Muito bem. Tem um mundo de gente aí. Vamos lá. Estou à disposição. O pessoal está um pouco mais tímido hoje, Lama. Boa noite, Lama. Olá. Boa noite. Meu nome é Renan. Então, Renan, você falhou. Podia repetir, por favor? Boa noite. Está sem som. Você tem que... E abriu. Você está me ouvindo, Lama? Agora estou. Legal. Boa noite, obrigado, né, pela sua partilha, explanação. Não sei como vocês chamam isso. Vou chamar de partilha, Lama. Pode? Pode, completamente, total. Tá bom. Acho que a primeira partilha que eu ouço falar sobre ética e compaixão, que na verdade vai falando sobre transformação. E eu acho que esses princípios são isso mesmo, né? Eu me transformo, né, para conseguir chegar. E uma coisa que você falou que me chama a atenção sobre sua história pessoal de vida, né? Que você era da agroindústria, né? E era uma pessoa que tinha dinheiro e tal, né? E que seu mestre foi bem compassivo com você, né? No princípio da sua jornada. Sempre, até hoje. Até hoje. Eu me identifico. A pessoa com quem eu compartilho as minhas caminhadas espirituais, né? Eu identifico isso nela também. É muita dúvida, né? E aí, isso que eu gostaria de saber, assim, no seu caso, né? Você talvez percebeu que o seu dinheiro realmente não era ético, né? Você acha que largar essa sua vida como do agronegócio e virar um lama, né? Foi um ato de compaixão de alto grau com você mesmo, né? E talvez por isso você consegue estender isso aos outros, assim. Como que... Gostaria de saber um pouco dessa sua história pessoal e dessa relação de ética e compaixão, assim, que rolou nesse momento da sua vida e como você vê isso hoje. Não sei se talvez seja a pergunta ideal, mas é isso.
Não, é ideal, sim. Aqui é um espaço de partilhas, como você muito bem colocou na sua pergunta. Não, naquele momento, eu tenho algo em mim que eu tenho muita felicidade. Na minha vida, no agronegócio, eu nunca tive nenhuma ação antiética para ter o que eu conquistei em termos de bens materiais. No entanto, o que me fez mudar era quando eu percebi que a materialidade, né, e todos os prazeres que ela podia oferecer, era essa experiência que eu compartilhei. Por isso, muito boa a sua fala. Eu estou compartilhando. Para mim, aquilo não indicava experiências de felicidade duradoura. Pelo contrário, elas se tornavam cada vez mais curtas. Porque como você tem condição, você muda de um brinquedo para o outro muito rápido, né? E eu fui percebendo cada vez mais que eu tinha uma vida de muito prazer, eu tinha tudo que eu queria ter, eu era muito jovem, na verdade, mas faltava algo. Eu comecei a perceber que já não tinha mais felicidade genuína, né, em nada daquilo. Que a felicidade genuína eu sentia quando eu compartilhava com as pessoas, que eu podia brincar com elas, que eu podia ser uma pessoa mais simples, que eu podia, enfim, eu fui compreendendo isso. E aí eu resgatei um sonho de primeira infância, que eu sempre falava para meus pais que eu queria ser monge. Isso veio na infância. Mas depois que eu fui para a faculdade, adolescência, faculdade, aí você sabe, né? O sansarão pega pesado. Aí você esquece esses sonhos, né? Eu quero ajudar os outros. E aí quando eu estava numa situação muito privilegiada, eu percebi que esse sonho de ajudar os outros não estava presente na minha vida naquele momento. E eu queria resgatar esse sonho. Então, foi assim que eu fiz a minha jornada gradual, não foi nada assim de um dia para o outro, né? Eu me programei para fazer essa mudança, mas no momento que eu decidi mudar, eu cumpri todo o rito dessa mudança, né? Até ser o que eu sou hoje. Então, mas esse sentido ético é predominante, e esse sentido compassivo, no sentido de ter ações no mundo que verdadeiramente pudesse alcançar a dimensão de beneficiar incontáveis outros. Como eu trabalhava na agroindústria, você tem muitas pessoas no campo. Então, tudo que eu fazia em termos de tecnologia e produção beneficiava diretamente todos aqueles milhares de pessoas que estavam envolvidas naquela indústria. Então, havia um benefício, mas não era o benefício a esse que eu estou me referindo, que é um benefício mais sutilizado, que é a expressão das qualidades humanas em si. Então, certamente que o que eu fazia beneficiava muitas pessoas, mas não alcançava essa dimensão da transformação. Então, eu me dediquei nesse caminho para que eu pudesse ajudar as pessoas no seu processo de transformação. E desse processo de transformação, a materialidade para aqueles que quiserem, obviamente vai surgir eticamente e compassivamente. É isso. Obrigado, Lama. Prazer, Renan. Obrigado você. Rinchen, boa noite, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Beleza. Eu queria fazer um comentário que me chamou a atenção quando você fala, né, dessa tua experiência, que o que me chamou a atenção foi essa sutileza de você identificar em certo momento o teu sonho antigo, né? Um sonho que estava lá, que é no caso de ser monge, né? Então isso me chamou a atenção, porque nem todos nós, né? Cada um de nós vai ter o seu dharma, né? A sua forma de vida no mundo, como vai beneficiar os seres. Você identificou que o teu sonho era esse. O que me ocorre, assim, provavelmente isso não foi de uma hora para outra, e o quanto a meditação te ajudou nisso, para que isso ficasse mais claro para você, né? Você podia comentar um pouco sobre isso? Eu acho, Marcos, você como profissional de saúde,
postou muito bem a pergunta, né? E por isso que eu falo para os jovens, Marcos. Geralmente, quando eu conheço um jovem, eu pergunto para ele: você tem um sonho? Você tem algum sonho de vida? Porque é muito importante o jovem ter um sonho. Porque esse sonho, ele pode até mudar, mas esse sonho acaba sendo uma âncora, um norte, um GPS, para que ele, naquele momento da vida dele, ele consiga ancorar-se em ações do pensar, falar e agir, que, de uma maneira ou de outra, se é baseado num sonho, geralmente os jovens têm sonhos que incluem os outros, ele não tem sonhos egoístas, né? Mas o importante, o que eu acho mais importante eu pergunto para os jovens: você tem um sonho? O que você, nesse momento aqui, agora, da sua vida, esse sonho está presente? Você percebe se o que você pensa, o que você fala, o que você faz? E aí eu vou dando as diferentes dimensões, né? Dependendo da idade desse jovem, eu vou dando as dimensões, né? A faculdade que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, as pessoas que compartilham sua vida com você, a escolha dos seus amigos. Você faz isso de maneira a ir sedimentando as bases necessárias para que o seu sonho possa se realizar. Entende? Então, eu tinha muitos sonhos. Eu acho que hoje, com 61 anos, eu ainda continuo tendo sonho, né? E a beleza também é a gente perceber que nessa jornada do sonho, outros sonhos surgem. E, na verdade, a sua jornada é a realização de uma série de pequenos sonhos. Um sonho sonhado dá origem ao próximo sonho. Ou seja, quando você chega naquele sonho e ele se realiza, dele coemerge naturalmente um outro sonho. Um outro sonho. E eu vejo isso ter acontecido comigo. Profissionalmente, os profissionais que me acompanhavam, principalmente na área da pesquisa, falavam que eu tinha o dedo de ouro. Onde eu botava o dedo, dava certo. Então, eu dizia para eles: olha, chega a ser até verdade o que vocês estão dizendo. Talvez porque cada lugar que eu ponho o dedo, naquele momento que eu botei o dedo, eu ofereci o melhor de mim. Eu nunca fui perfeito, nem acho que sou. Eu sou um cara cheio de erros. Mas eu tenho uma coisa. Quando eu me determino a fazer algo, eu coloco tudo que eu posso naquilo ali. O que eu posso fazer de mim, né? O melhor de mim, naquele momento é oferecido onde eu botar o dedinho, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Ter um sonho e colocar o melhor de você para construir esse sonho. E aí você tem que dar liberdade para que o seu sonho cresça. Então, e o seu sonho cresce naturalmente à medida que o sonho sonhado dá origem ao próximo sonho. Então, o sonho sonhado é o sonho realizado. Porque é a tal da autoconfiança. Eu vou desenvolvendo essa autoconfiança. Eu vou percebendo que esses valores que eu cultivo, eles realmente valem a pena em cada sonho sonhado. É por aí. Tá? E eu fico muito triste, profundamente triste, quando eu vejo um jovem sem sonho. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas abandonarem, os jovens abandonarem o sonho, seduzidos pelo sansarão. Mas eu tenho profunda compaixão, eu entendo. É a tal da coisa, a gente não mensura o sofrimento do outro, a gente entende as expressões do karma e a gente torce para que essa pessoa possa em algum momento se resgatar e continuar a sonhar. É por aí. Lama, querido, posso fazer uma pergunta? Temos tempo ainda? Lógico. Diga, Felipe. Um prazer enorme estar com você, com todos, e agradecer aí a ponte que você conseguiu fazer para a gente entre a ética e a compaixão. Mas tem uma questão para colocar do ponto de vista
até mais ocidental, a ética ela traz um conhecimento de prática que vai lidar com as atividades humanas e num contexto social de comunidade, né? E a própria percepção da compaixão de um com o outro pode estar relacionada com a cultura. Então, como é que ficaria essa percepção de um bem mais universal, que é aquele que na fala, na atitude, no pensamento, né? Quando ele é muito influenciado pela cultura de uma comunidade ou dentro de uma ferramentário que é dentro de uma cultura exclusiva, onde eu posso ter a intenção ou a percepção de que eu falo pelo bem, que eu entendo, eu faço pelo bem, e na verdade ele está bem dentro de uma comunidade, não para um todo, né? E aí isso são as grandes dificuldades para a gente, às vezes, como médico, né? De que alguém tem uma cultura e traz para você um impedimento de alguma questão ou outra, né? Parece claro que essa percepção do que é compassivo, com a compaixão daquilo que leva o bem para o outro, de que ele fique muito claro para dentro da gente quando a gente se autoanalisa, mas às vezes a gente está sentado em uma cultura muito enraizada, e aí eu não percebo isso, né? Uau, é bem isso, né? Eu só não sei porque você está aparecendo com o nome de José Allosa. Que isso? Porque eu sou José Felipe Marinho Alhoça, e aí está com o meu... Ai, rapaz do céu. Quando a gente conhece o professor pelo nome, vê outro, cara e crachá não se encontram, né? Pois Eu tava é, olhando. é o meu nome temporal, daqui a pouco vai ser outro. Você mesmo já me ensinou isso. Sem apegos. Sem apegos. Eu não sei se eu entendi bem a dimensão que você está trazendo na sua pergunta, porque você menciona como médico, muitas vezes a gente pode ter um tratamento, mas a cultura do paciente não permite que esse tratamento possa ser oferecido ou absorvido, né? Eu acho, não sei se é isso que você está colocando, mas... Mas mais profundamente até nessa questão da ética e compaixão, né? Quanto que eu, efetivamente, dentro da minha cultura, Sim. posso pensar que eu estou fazendo compassivamente bem ou relacionando um com o outro e, na verdade, não estaria numa amplitude maior, né? Sim. Existe, eu acho que é assim, quando eu mencionei na fala que nós não podemos fazer pelo outro, nós não podemos impor sobre o outro, né? A gente não pode fazer isso, né? Não somente na dimensão que você está trazendo, mas em qualquer dimensão, né? Qualquer dimensão. Dentro da perspectiva da cultura que você fala inicialmente na pergunta, a nossa cultura, aí eu vou me alicerçar bem no Dharma mesmo, bem na cosmologia do Dharma, que vai falar sobre os pré-requisitos de um renascimento humano, né? Então, os pré-requisitos do nascimento humano, um deles vai falar ter nascido num país livre, de cultura religiosa livre, que eu tenha liberdade da minha expressão, que eu tenha liberdade de poder me mover dentro dessa cultura, né? É um dos pré-requisitos. Então, se o meu renascimento me trouxe a nascer em uma cultura, em um país, onde essas liberdades não estejam presentes, faz parte do meu karma. Ok? Assim como também faz parte do meu karma eu ter uma doença bem simples, estar internado num hospital de altíssima complexidade, ter ali à minha frente o melhor especialista daquele assunto e eu vir a morrer daquela doença. É quando eu falei no curso, vocês não estavam no curso, mas é quando uma daquelas condições que eu falei, quando se exaure, né, o meu karma desta vida, não adianta eu ter todas essas condições, o meu karma vai se exaurir. Então, se enquanto profissional eu penso, né, médico, eu for exposto a uma situação onde eu tenho um paciente que tem uma necessidade, há disponibilidade de conhecimento, material, métodos para que eu atenda essa necessidade, mas culturalmente a família não aceita que essa prática seja feita, compaixão, aspiração pelo bem desse paciente e entender que em nível kármico esse é o karma dele.
o método está disponível, o conhecimento está disponível, mas não há uma aceitação familiar para isso. Então, nós sabemos que na nossa sociedade, mesmo que eu recorra à justiça, talvez a justiça não libere, justamente em respeito à liberdade religiosa. Então, é ética e bioética. A sua pergunta envolve ética e bioética, que transcende, muitas vezes, isso que nós estamos dizendo aqui, porque nós estamos falando de uma coisa bem material, um ser humano, uma enfermidade, um método, uma disponibilidade de conhecimento, mas que naquela condição não é permitido ser usado. Cabe a nós, né, no seu caso, você como médico, ter a mais profunda compaixão por esse paciente, por essa família e assim por diante. Mas faz parte desse lugar do Dharma que a gente estuda sobre os pré-requisitos de um renascimento humano. Está dentro desse lugar do estudo isso. Ok? Uma pessoa dá espaço para mais uma pergunta. Se alguém tiver, mais uma, a gente atende. Agora 9h, 9h10. Não mais perguntas? Eu vou fazer uma segunda, já que ninguém se habilita. E ninguém se manifestou, né, Marco? Faça uso do tempo. E psicólogo nem gosta de falar, né? Então geralmente eles ficam quietos, o paciente é que fala. É verdade, mas quando é professor fala muito. Então tá. Você falou da questão do karma também, né? É algo que eu tenho lido um pouco mais recentemente, assim, de vários autores, tanto da tradição budista como também hinduísta, que são perspectivas diferentes, né, sobre o karma. Mas eu fiquei pensando assim, o que me ocorreu? Não é nem vou viajar na complexidade de cada uma dessas perspectivas, mas assim, o que me tocou aqui é que também a gente precisa sutilizar a nossa mente, né, Rinchen? Porque também, de certa forma, eu posso me acomodar numa perspectiva de karma e achar, é isso, né? Porque esse é o outro extremo. Não, esse é o karma. Então, eu não faço nada, não assumo uma postura que eu deveria assumir e fico acomodado. E digo que é o karma. O que você tem a dizer? Isso é nihilismo e eternalismo. É sobre isso que você está falando. Uhum. Então, não é nem Madhyamika, nem Nagarjuna. Eu tenho que ter... Eu acho que você usou a palavra correta, e eu tentei usar a dimensão dessa palavra na minha fala, que foi sutilizar. Ou seja, destilar, chegar na essência. Porque a nossa tendência é permanecer na superficialidade. E essa superficialidade não vai nos ajudar em nada, muito pelo contrário. Essa superficialidade, ela é a região do ego. Ela é a região, né, dos nossos hábitos, dos nossos padrões mentais, padrões comportamentais, padrões de pensamento e assim por diante. Para eu poder sutilizar, eu tenho que romper tudo isso aqui e permitir descer. Né? Descer que eu falo, no budismo a gente fala descer porque a consciência, né, é um todo. Sair do aspecto intelectual e sutilizar. Né? É fundamental que eu faça isso. Porque senão eu vou cair no comunismo de não me mover da minha zona de conforto, justificando, isso é meu karma, eu não nasci para isso, eu não mereço isso. Não, eu mereço tudo isso ainda mais. Não me importa, eu vou que fique para trás. Meu negócio é subir a montanha, não interessa que cabeças que eu estou pisando. Então, são as dimensões da ignorância. Né? E lembrar que a palavra ignorância aqui está sendo usada, não nada a ver com burrice, mas a ignorância é como ignorar a natureza última de todos os fenômenos. Então, quando eu estudo karma, né, eu tenho que tomar o cuidado, como você mencionou. Eu posso estudar diferentes vertentes do karma, que é legal para eu ter um conhecimento, porque o karma, essa palavra, ela é universal, essa palavra é da humanidade, ela não é patrimônio e posse de nenhuma religião. O que acontece é que determinadas religiões passaram a dar mais importância
a lei de causa e efeito, né? Que é uma coisa natural. Eu faço, eu tenho uma ação, eu tenho uma consequência. Não tem como escapar disso. Eu tenho uma ação, não vou falar para o Lau sofrer a consequência disso. Não posso, né? Eu sou o sujeito e eu serei sempre o objeto da consequência da minha própria ação. Primeira coisa. Então, e a outra coisa é ficar atribuindo ao karma. É uma visão ignorante também, porque o que eu tenho que entender, isso que eu estou passando é as ações do pensar, falar e agir que eu construo na minha vida, elas são construídas porque eu olho através da lente do karma. Então, a minha visão ela não é pura, ela está contaminada pelo meu karma. Então, primeira coisa que eu tenho que reconhecer isso. Então, não existe, eu falo assim, karma bom, karma ruim. Na verdade, não devia existir karma bom, karma ruim. Existe karma. Karma significa ação. Lei de causa e efeito. Eu tenho uma ação, ela tem um resultado. Não tem como separar isso. Eu jogo arroz, não vou colher abóbora. Né? Então, eu preciso entender. Agora, também eu preciso entender uma dimensão mais profunda. Os 8 versos que transformam a mente. Por exemplo, onde eu cuidei de uma pessoa com maior amor, com maior cuidado, Maurício, essa pessoa só faz me detonar. Eu vejo essa pessoa como um grande mestre. Porque quando ela me detona, não é ela que me detona. Ninguém tem o poder de me detonar. Quem me detona sou eu mesmo. Por aceitar isso. E achar que, de alguma maneira, eu sou isso que essa pessoa está dizendo. A outra coisa, se alguma pessoa diz algo de mim, é assim que ela me percebe. Então, eu tenho que perguntar para mim, por que eu estou dando esta impressão a outros? Ou seja, aqui a gente vai poder falar muito tempo, mas um dos melhores textos para entender isso, da maneira como você coloca, é estudar os 8 versos que transformam a mente, que nós já estudamos aqui durante uma dessas palestras, já houve esse tema, daqui a pouco ele volta de novo. Porque é um tema essencial no mundo de hoje, é estudar os 8 versos que transformam a mente. Porque é quando nós percebemos o quanto a opinião do outro me influencia e eu abandono a visão de mim mesmo. Então eu tenho que ter lucidez da visão sobre mim mesmo. E só completando, você usou aí que a meditação foi um caminho do meu processo. Realmente, não existe nenhuma outra ferramenta de maior que possibilite a nós desenvolver maior lucidez sobre nós mesmos do que a meditação. E a partir do momento que eu desenvolvo essa lucidez sobre mim mesmo, o meu caminho na construção da minha relação com outros é diferente. Porque eu tenho consciência de tudo isso que a gente falou nessa conversa hoje. É por aí que eu vou tendo consciência de como essas relações são estabelecidas. Sempre será causa e efeito. Não há outra maneira de ser. Mas eu tenho que utilizar isso e eu tenho que vivenciar isso na minha meditação. Não tem outra ferramenta mais eficaz do que a meditação em shamatha e vipassana. Sabendo que nunca se adentra a vipassana sem estabelecer shamatha primeiro. Ok? Valeu? Então tá. Então, como eu falei, essa seria a última pergunta que a gente ia acolher. Então, eu resta agora falar uma boa noite para vocês, um profundo muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente, tanto presencial quanto virtual. Muito, muito obrigado. E avisando e renovando, a gente já está começando presencialmente. Inicialmente, a gente só pode estar recebendo 15 pessoas para manter o distanciamento, vocês seguro, bem-estar e saúde de todos, né? Mas já podem começar a vir. Só que tem que avisar a secretaria, porque quando chega no 15, a gente fala para hoje já deu. Tá bom, pessoas? Muito obrigado por tudo. Algumas pessoas faziam algum tempo que eu não via, então, muito obrigado por tudo. E a gente se vê nos próximos encontros. Tá bem? Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.